O encontro no aeroporto era para ser apenas mais um retorno silencioso de um show vazio, desses que Zé Felipe nem sabia mais por que aceitava. O aeroporto parecia mais frio do que de costume, e não era só o ar-condicionado. Algo no ar o deixava inquieto. Ele caminhava distraído entre os poucos fãs que ainda pediam selfies apressadas quando viu à distância uma figura conhecida. Aquela não era sua assessora? Por que ela estava ali? Não havia nenhum compromisso marcado. O encontro foi estranho. Os olhos dela evitaram os dele. Um sorriso forçado, um celular rapidamente guardado no bolso. Estaria esperando alguém? Ué, você por aqui? Ele perguntou, tentando soar casual. Eu só estava resolvendo umas coisas, respondeu visivelmente desconcertada. Mas por que a pressa em encerrar o assunto? E por que ela parecia tão nervosa com a presença dele? Durante os minutos seguintes, Zé percebeu que ela mal conseguia manter a conversa. Disfarçava, olhava para os lados, como se temesse ser vista. Teria algo a esconder? De repente, ele se deu conta de um detalhe incômodo. Há quanto tempo sua agenda estava esvaziando? Por que tantos shows cancelados, adiados, esquecidos? Coincidência ou algo maior? Seria aquele encontro um acaso ou um sinal de que algo mais sombrio estava acontecendo nos bastidores de sua própria carreira? A agenda vazia. De volta à fazenda, Zé Felipe não conseguia tirar da cabeça aquele encontro esquisito. A imagem da assessora olhando por cima do ombro, escondendo o celular, ressoava como um aviso. Ele ligou o notebook naquela mesma noite. Precisava rever sua agenda. Precisava entender. A tela carregou devagar. Ao abrir os e-mails, veio o primeiro baque. Nas últimas semanas, mais de 10 propostas de shows pareciam não ter sido respondidas. Algumas, inclusive, já vinham com datas sugeridas, locais definidos, valores acertados, e todas ignoradas. Ué, por que isso não chegou até mim? Murmurou, franzindo a testa. Tentou falar com a assessora. Ligou, nada. Mandou mensagem. Visualizado e ignorado. Começava a formar-se uma dúvida que doía mais do que qualquer falta de público. Estariam o sabotando? Mas por quê? E por quem? Recordou-se de quando tudo começou a mudar. Havia meses em que os shows pareciam escassos, mas ele achava que era o mercado, ou talvez a fase musical. Mas agora, as peças não se encaixavam. O público ainda o queria, os números nas redes sociais não mentiam. Então quem estava barrando suas apresentações? E mais importante, com que intenção? Por trás de cada clique, cada contrato apagado, havia uma escolha. Alguém estava decidindo o que ele faria, o que não faria e, principalmente, o que ele jamais descobriria. Mas por quanto tempo ainda seria enganado? A confissão velada, onde a tensão sobe e os primeiros indícios mais claros começam a surgir. 2 dias depois, Zé Felipe conseguiu encontrar a assessora. Foi no escritório, um encontro que ela tentou adiar com desculpas vazias. Mas ele insistiu, precisava entender, precisava ouvir da boca dela o que estava acontecendo. Ela entrou na sala com passos contidos e o olhar no chão. Sentou-se devagar, evitando o contato visual. O silêncio inicial durou mais que o necessário. Por que você não me passou os e-mails dos shows? Ele disparou. Ela hesitou. Engoliu seco. Parecia pensar nas palavras como se cada uma fosse uma armadilha. Zé, eu só estava seguindo as orientações, murmurou. Orientações? De quem? Ela gaguejou. Evitou responder. Mas Zé já conhecia aquele comportamento. Era medo, medo de dizer a verdade. E a verdade, ele agora tinha certeza, envolvia alguém que ele nunca pensou que pudesse ser uma ameaça. Você está escondendo coisa de mim, né? Ele pressionou. O que está acontecendo de verdade? O silêncio que veio em resposta disse mais do que qualquer explicação. A assessora olhou para ele com os olhos marejados, mas sem coragem de prosseguir.
deixou escapar uma frase que gelou o sangue de Zé. Eu nunca quis fazer isso com você, mas ela pediu. Ela? Quem? Zé não respondeu. Levantou da cadeira devagar, o coração acelerado. Pela primeira vez, ele teve a sensação real de estar sendo manipulado. Mas por quem exatamente? E com que objetivo? O que mais estavam escondendo dele? O recado de Leonardo. A cabeça de Zé Felipe fervilhava. Ele voltou para casa sem conseguir pensar em outra coisa. As palavras da assessora ecoavam sem parar. Ela pediu. Mas quem seria essa ela? Ele já tinha uma suspeita. Uma suspeita dolorosa demais para aceitar de imediato. Foi então que, no silêncio da varanda da fazenda, olhando para o céu nublado, ele se lembrou de uma conversa antiga com seu pai, Leonardo. Era um daqueles papos meio ríspidos, típicos do sertanejo experiente que sabia o que falava. Cuidado com quem quer mandar demais na sua vida, filho. Artista que perde o controle, perde tudo. Na época, Zé achou exagero. Achou que era ciúmes. Leonardo nunca foi muito próximo da nora. Sempre desconfiou da relação acelerada, do casamento precoce, da exposição exagerada. Mas agora, com a agenda bloqueada, com a assessora quase confessando um complô, tudo começou a se encaixar. Será que Leonardo sabia mais do que deixava transparecer? Será que ele já tinha visto sinais que Zé, iludido, se recusava a enxergar? Zé relembrou outra frase do pai, dita com firmeza num almoço de família. Quem ama, constrói junto. Não apaga o outro para brilhar sozinho. Aquela lembrança bateu como um soco. Ele se perguntava, teria mesmo Virgínia algum interesse em sua carreira, além da imagem do casal perfeito? Ou havia um jogo maior, mais perigoso, por trás de tudo? O que mais Leonardo sabia? E por que Zé ignorou? Investigação silenciosa. Zé Felipe não era o mesmo depois daquela noite. Algo dentro dele havia mudado. E talvez fosse justamente o que Leonardo esperava que acontecesse há muito tempo. Ele começava, enfim, a enxergar. Sem avisar ninguém, entrou no escritório em um domingo de manhã. Era o único jeito de acessar os computadores da equipe sem chamar atenção. Precisava saber a verdade, e desta vez, com provas. Ligou o monitor. Entrou nos sistemas de e-mails e mensagens. A primeira coisa que fez foi buscar por seu próprio nome nas caixas de entrada. Os resultados surgiram em massa: propostas, convites, campanhas. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma pasta oculta, renomeada com um nome irrelevante: backup temporário. Lá dentro, encontrou cópias de mensagens trocadas entre a assessora e Virgínia. Como assim? Sussurrou, sentindo a adrenalina subir. Leu cada conversa com cuidado. Ali estavam decisões sobre shows negados, parcerias recusadas, datas apagadas. Mas o mais chocante eram os comandos diretos. Não passa isso pro Zé ainda. Vamos ver outra coisa para ele postar. Corta esse evento, ele já aparece demais, deixa o foco aqui. Virgínia estava não só ciente, ela comandava tudo. Zé Felipe caiu sentado na cadeira. As perguntas pipocavam em sua mente. Quantas oportunidades ele perdeu por isso? Quantos fãs deixaram de vê-lo por decisões tomadas sem o seu conhecimento? E o pior, por que Virgínia faria isso com ele? Era ciúmes, controle, ego ou algo ainda mais estratégico? A conspiração silenciosa. Por dias, Zé Felipe tentou fingir normalidade. Dormia ao lado de Virgínia, comia à mesa com ela, sorria nas redes. Mas por dentro, algo nele já havia morrido. Ele sabia demais. E sabia o suficiente para perceber que não se tratava de um erro. Era estratégia. Fria, calculada. Começou a observar o comportamento dela com mais atenção. Reparou como ela conduzia tudo. As decisões da casa, as campanhas publicitárias, até o que ele vestia em eventos. Tudo girava em torno dela. E pior, tudo era cuidadosamente narrado como se fosse decisão do casal. Mas
Até que ponto era realmente 2? Zé lembrou de quando parou de lançar músicas com frequência. Era para dar um tempo e descansar a imagem, diziam. Depois vieram as desculpas para não ir a determinados programas. Seu perfil não combina, vamos evitar polêmica, deixa que eu resolvo. E ele, confiando, aceitava. Agora, com os e-mails salvos e os prints guardados, ele enxergava. Não era proteção, era controle. E mais, a assessora, que era de sua confiança há anos, estava no meio disso tudo. Por que ela aceitou participar? Medo, dinheiro, lealdade a quem? Zé começou a entender que sua carreira havia sido sabotada de forma silenciosa, estratégica e pessoal. Não por um rival, não por um empresário, mas por alguém que dizia amá-lo. E agora, o que fazer com tudo isso? Confrontar? Esperar? Fingir? Ou pela primeira vez assumir o comando da própria vida? O confronto. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. Virgínia arrumava o quarto para gravar mais um vídeo, falando de skincare e rotina, essas coisas que sempre viralizavam. Zé, sentado na beira da cama, segurava o celular com os prints abertos. O coração acelerado, as mãos suando. Chegara a hora. A gente precisa conversar, disse firme, interrompendo o movimento dela. Ela virou-se devagar, como quem não esperava nada grave. Claro, amor. O que foi? Zé não respondeu de imediato, apenas estendeu o celular na direção dela. Isso aqui é o quê? O sorriso dela murchou, o ar ficou pesado. Ela pegou o celular, olhou a tela e não disse nada. Só ficou ali, encarando as mensagens, sabendo que havia sido pega e que agora não dava mais para negar. Você estava mandando cortar meus shows? Não é bem assim, começou ela já em tom defensivo. Então é como? Ele rebateu, já sem conter a raiva. Você mandava mais do que eu na minha carreira, fechava portas e me fazia parecer um artista decadente enquanto montava o seu império digital. A pergunta ecoou como um tapa. E Zé soube, a relação já tinha acabado ali, mesmo que ninguém ainda tivesse dito em voz alta. Mas seria ele forte o suficiente para seguir até o fim? A escolha de Zé Felipe. O silêncio após o confronto durou dias. A casa, antes cheia de gravações, risadas e stories ensaiados, agora era um campo minado. Virgínia continuava com sua rotina digital, sorrisos perfeitos, legendas motivacionais, vídeos com os filhos. Mas Zé estava ausente. Em corpo, ainda ali. Em alma, muito longe. Ele já sabia a verdade, já tinha provas, já tinha escutado dela mesma que aquilo tudo era parte de um plano, de uma estratégia que nunca lhe foi explicada. E mesmo assim, por que ainda hesitava? A resposta era simples e cruel. Os filhos, o lar, o medo de destruir tudo. Quantas vezes ele releu as mensagens do pai? Quem ama, constrói junto. E agora, ele se perguntava, amar também é se anular? Vale a pena manter um relacionamento baseado em controle, mentira e vaidade? As propostas de shows começaram a voltar. Alguns empresários, sentindo o burburinho, voltaram a procurá-lo. Mas todos queriam saber, e aí, Zé? Vai voltar mesmo? Vai retomar a carreira? Zé se olhava no espelho. O rosto era o mesmo, mas o olhar, não. Ele tinha deixado de ser o garoto obediente, agora era homem. E mais do que cantor, ele era dono da própria história. Numa noite silenciosa, pegou o violão e escreveu sua primeira letra em meses. Era simples, sincera. Uma frase se repetia no refrão: antes tarde do que nunca para me encontrar de novo. No dia seguinte, ele fez o que evitava há semanas. Chamou Virgínia para conversar, de verdade, longe das câmeras, dos filtros e da audiência, e foi direto. Eu quero minha vida de volta. E se para isso eu tiver que abrir mão de você, então é o que vai ser. Ela não respondeu na hora, mas os olhos dela diziam tudo. Ela já sabia que ele não voltaria atrás. Agora, a pergunta era, o mundo aguentaria ver esse castelo ruir? A separação,
onde o que estava nas entrelinhas finalmente vem à tona. O público assiste ao colapso de um conto de fadas e Zé Felipe, enfim, rompe o silêncio. Não houve anúncio oficial, não no início. Só um silêncio estranho, um afastamento visível até mesmo para os seguidores mais desatentos. Nada de vídeos juntos, nada de dancinhas ensaiadas, nada de declarações públicas. Mas o Brasil percebeu, e não demorou para os burburinhos tomarem conta da internet. Zé Felipe e Virgínia se separaram? Crise no casal do marketing? Onde está o Zé? Na verdade, Zé estava exatamente onde deveria estar, se reencontrando. Ele gravou um vídeo simples, sentado com um violão no colo, sem maquiagem, sem trilha sonora, sem corte, só ele, o silêncio e a verdade. Eu precisei me calar por muito tempo, começou com a voz firme, mas embargada, porque quando você ama, você acredita. Acredita até quando sente que algo está errado. E foi isso que eu fiz. Acreditei, mas agora é hora de ser honesto comigo e com vocês. Não citou nomes, não expôs detalhes, mas a mensagem estava clara. Ele estava se libertando de decisões forçadas, de manipulações veladas, de uma imagem que já não representava mais sua realidade. Poucas horas depois veio a bomba. Virgínia apagou todas as fotos com Zé. Depois, publicou uma nota protocolar falando em respeito mútuo, momentos diferentes, decisão conjunta. Mas quem acompanhou a história desde o início sabia. Aquela separação não foi conjunta, foi uma libertação, uma decisão que ele custou a tomar, mas que agora o fazia respirar de novo. Fãs se dividiram, alguns lamentaram, outros aplaudiram, mas todos queriam saber: o que vem agora? Zé volta aos palcos, ele ainda acredita no amor? A história acabou ou só está começando? O recomeço. O tempo passou. As luzes da polêmica começaram a se apagar. O barulho da separação diminuiu, mas algo ainda ecoava no coração dos fãs. E no de Zé. E agora, quem ele seria sem ela? A resposta veio da forma mais improvável e poderosa: um show. Foi anunciado de forma discreta, quase tímida. Interior de Goiás. Palco pequeno, sem convidados especiais. Só ele e a música. O mesmo palco que o lançou, agora o recebia de volta. Mas dessa vez, ele subia diferente. Sem escudo, sem máscara, sem plano de marketing. As luzes se apagaram, a banda começou e os gritos tomaram conta. Era como se todos ali entendessem o significado daquele momento. Quando ele subiu, não precisou dizer nada. Só olhou para o público, respirou fundo e sorriu. Um sorriso real, livre. Essa é para quem achou que eu tinha esquecido de quem eu sou. A música começou, aquela que escreveu em silêncio, naquela noite de reencontro consigo mesmo. O refrão ecoou alto, cantado em coro por gente que nem conhecia a letra ainda. Antes tarde do que nunca para me encontrar de novo. Ali não havia mais o marido da influenciadora, o casal do Instagram, o personagem da internet. Ali estava Zé Felipe, filho de Leonardo, herdeiro do sertanejo e, acima de tudo, dono da própria voz. Nos bastidores, o telefone tocava de novo. Propostas de turnê, convites para festivais, contratos que antes eram ignorados, agora voltavam com força. Mas a resposta dele era diferente agora. Só vou onde me respeitam, onde eu me pertenço. Ele entendeu, enfim, o que o pai sempre quis dizer, que o sucesso de verdade começa dentro e que amar alguém não pode significar perder a si mesmo. Na plateia, um fã levantou um cartaz simples. Você voltou, a gente nunca saiu daqui. E foi assim que Zé Felipe descobriu que o palco nunca o havia deixado. Ele é que havia se afastado de si. E agora? Agora era só o começo.